Histórias reais, retiradas de fóruns gringos. Deixa o like aí, patrão e patroa. Meu tio vendia erva e eu só soube disso 10 anos depois. Quando criança, eu costumava passar as férias na casa do meu tio Marcos. Ele morava em uma pequena cidade no interior, cercada por montanhas e campos. Nunca imaginei que por trás da aparente tranquilidade daquele lugar, havia um segredo que mudaria minha percepção sobre minha família e sobre a vida em si. Durante aqueles verões, eu e meu primo Gabriel nos divertíamos explorando a região, nadando no rio próximo e correndo pelos campos. Meu tio sempre foi um homem amigável e carismático, adorado por todos na cidade. Ele era um verdadeiro contador de histórias, que nos envolvia com suas aventuras e risadas contagiantes. Porém, tudo mudou quando completei 18 anos. Foi durante uma visita casual à casa de minha avó que descobri um antigo diário escondido no sótão. Curioso, decidi abri-lo e folheá-lo, esperando encontrar memórias da minha infância. O que encontrei, no entanto, era muito mais do que isso. As páginas amareladas revelaram a verdadeira natureza do meu tio. Ele era um traficante de drogas, mais especificamente um vendedor de maconha. A cada linha que eu lia, meu coração batia mais rápido, e minha mente se enchia de perguntas. Como era possível que o homem que eu tanto admirava e que sempre fora tão gentil pudesse estar envolvido em algo tão ilegal? Os relatos detalhados no diário revelavam uma vida dupla que meu tio levava. Durante o dia, ele era o tio engraçado e amoroso, mas à noite, se transformava em um negociante clandestino. Ele mantinha contato com uma rede de pessoas envolvidas no tráfico, usando códigos e palavras secretas para evitar a atenção das autoridades. A descoberta me deixou perturbado e confuso. Eu me questionava como não havia percebido nada durante todos aqueles verões que passei em sua companhia. As pistas estavam ali o tempo todo, escondidas por trás de suas histórias e sorrisos. Senti uma mistura de raiva, decepção e até mesmo uma estranha admiração pela habilidade de meu tio de levar uma vida dupla sem que ninguém suspeitasse. A partir daquele momento, minha mente se encheu de dúvidas sobre minha família. Será que eles sabiam sobre as atividades do meu tio? Será que estavam envolvidos de alguma forma? Eu tinha receio de confrontar meu tio sobre o que descobri, mas sabia que não poderia ignorar a verdade que estava diante dos meus olhos. Decidi investigar mais a fundo. Procurei por evidências adicionais e conversas suspeitas que pudessem corroborar o que o diário indicava. Conversei com pessoas da cidade, discretamente buscando informações sobre as atividades de meu tio. Aos poucos, as peças do quebra-cabeça se encaixaram, e a verdade se tornou cada vez mais inegável. Eventualmente, encontrei uma pista que me levou a uma revelação surpreendente. Durante minhas investigações, descobri que meu tio Marcos não era o único membro da família envolvido no negócio ilegal. Era um segredo que se estendia por gerações. Através de conversas com pessoas da cidade, cheguei até um velho amigo de meu avô, que compartilhou comigo uma história intrigante. Segundo ele, meu tio e meu avô faziam parte de uma rede clandestina de distribuição de drogas, que existia há décadas na região. Fiquei perplexo com a revelação. Era difícil assimilar a ideia de que minha família, aparentemente comum e amorosa, estava envolvida em atividades criminosas. Sentia-me dividido entre a lealdade à minha família e a necessidade de buscar a verdade. Decidi confrontar meu tio Marcos. A coragem pulsava em minhas veias quando bati à porta de sua casa, segurando o diário em minhas mãos. Ele abriu a porta com um sorriso caloroso, como sempre. Porém, seus olhos se arregalaram quando me viu segurando o diário antigo. Ele sabia exatamente o que eu tinha descoberto. Sem dizer uma palavra, ele me convidou a entrar. Sentamos na sala, em um silêncio constrangedor. Finalmente, ele quebrou o silêncio e admitiu a verdade. Meu tio explicou que há muitos anos, minha família passava por dificuldades financeiras, e o tráfico de drogas era uma maneira de sustentar a todos. No entanto, ele enfatizou que sua intenção nunca foi prejudicar ninguém. Ele vendia apenas maconha e se esforçava para garantir que seus clientes tivessem acesso a uma substância de qualidade, sem se envolver em drogas mais pesadas ou prejudicar a comunidade. Enquanto ele falava, percebi um misto de remorso e arrependimento em seu rosto. Ele se culpava por não ter encontrado uma maneira mais lícita de ajudar a família. Naquele momento, compreendi que meu tio era apenas um homem desesperado, lutando para fazer o que achava necessário para sobreviver. Embora a revelação tenha sido chocante, também percebi que minha família ainda era minha família. Com o tempo, meu tio Marcos deixou o tráfico e encontrou um caminho mais honesto para sustentar sua família. Ele se tornou um exemplo de superação para mim, mostrando que é possível mudar e encontrar redenção. A história de meu tio vendendo erva permaneceu como um segredo entre nós. Com o passar dos anos, aprendi a perdoar e a entender que todos somos falíveis, sujeitos a cometer erros. O que importa é como lidamos com essas falhas e como usamos nossas experiências. Eu sei que minha colega de trabalho foi promovida pois ela teve um caso com o dono da empresa. No entanto, havia um detalhe a mais nessa história que complicava ainda mais as coisas. Laura tinha desenvolvido sentimentos por mim. Desde o momento em que nos conhecemos, Laura mostrou um interesse especial em mim.
Ela era uma mulher atraente e carismática, e nossa amizade no ambiente de trabalho se transformou em algo mais profundo. Eu sempre fui cauteloso, mantendo uma distância saudável entre nós, pois não queria misturar assuntos pessoais com a vida profissional. No entanto, à medida que os rumores sobre o relacionamento dela com o Sr. Martins se espalhavam, Laura se aproximava ainda mais de mim. Era como se ela estivesse buscando conforto e segurança em meio ao caos que sua promoção suscitava. Eu percebi os olhares furtivos que ela me lançava durante as reuniões e os momentos em que ela tentava criar oportunidades para conversarmos a sós. Quando finalmente descobri a verdade sobre o caso dela com o dono da empresa, me senti atordoado. A sensação de injustiça pairava no ar, e eu não consegui evitar a decepção que se instalou em meu coração. Decidi confrontar Laura, esperando obter respostas claras sobre seus motivos e sobre a situação em que nos encontrávamos. Nos encontramos em um café tranquilo após o expediente, e o peso da verdade estava visível em seus olhos. Ela admitiu seu envolvimento com o Sr. Martins, mas também revelou que, à medida que nossos laços se fortaleciam, ela havia desenvolvido sentimentos genuínos por mim. Laura disse que queria estar comigo e que o relacionamento com o dono da empresa era apenas uma tentativa de alcançar um status social mais elevado. Aquelas palavras me deixaram perplexo. Era difícil compreender como alguém poderia brincar com os sentimentos alheios e usar relacionamentos para atingir objetivos pessoais. Eu estava dividido entre a atração que sentia por Laura e a traição que ela cometera em seu caminho até o topo. Apesar de todas as minhas convicções sobre ética e integridade, a atração que sentia por Laura era difícil de ignorar. O coração muitas vezes tem suas próprias razões, e eu me vi envolvido em um relacionamento secreto com ela, mesmo sabendo dos seus encontros com o Sr. Martins. Nossos encontros eram intensos e cheios de paixão, mas também carregados de culpa e conflito interno. Laura parecia compartilhar um vínculo profundo com o dono da empresa, o que fazia meu coração oscilar entre o amor que sentia por ela e o desejo de terminar esse relacionamento desonesto. À medida que nosso envolvimento continuava, uma reviravolta surpreendente ocorreu. Laura me confidenciou que estava cansada de viver uma vida dupla e que havia decidido terminar o relacionamento com o Sr. Martins. Ela afirmou que havia percebido que seu interesse genuíno estava em mim e que não podia mais viver uma mentira. Fiquei atordoado com a notícia, mas também senti uma mistura de alívio e esperança. Acreditava que essa era uma oportunidade para construirmos um relacionamento honesto e verdadeiro, longe das sombras e dos segredos que nos assombraram desde o início. Aceitei a decisão de Laura e acreditei que estávamos caminhando para um futuro melhor juntos. No entanto, a reviravolta não parou por aí. Pouco tempo depois de Laura terminar seu relacionamento com o Sr. Martins, as consequências se fizeram sentir. A notícia de seu envolvimento comigo se espalhou rapidamente pela empresa, criando um ambiente de tensão e desconfiança. O Sr. Martins, furioso e sentindo-se traído, tomou medidas drásticas para punir Laura e me prejudicar. Ele usou seu poder e influência para minar nossas carreiras, dificultando nossa progressão na empresa e nos isolando dos projetos importantes. Descobri que, na verdade, Laura ainda saía com o Sr. Martins, e para minha surpresa, ela também estava grávida. Aquela notícia abalou profundamente minha confiança e jogou uma sombra de incerteza sobre o futuro que havíamos imaginado juntos. Sentimentos de traição e decepção se entrelaçaram dentro de mim. Eu não conseguia entender como Laura poderia continuar se envolvendo com o dono da empresa, mesmo depois de tudo que havíamos passado. A imagem deles juntos assombrava meus pensamentos, e eu me sentia perdido em meio à confusão de emoções. Confrontei Laura, exigindo explicações para sua traição. Ela tentou justificar suas ações, argumentando que estava confusa e com medo das consequências que enfrentaríamos ao revelar a verdade. Alegou que o envolvimento com o Sr. Martins era uma forma de proteção para nós, uma maneira de garantir que não sofrêssemos retaliações no trabalho. No entanto, suas palavras não foram suficientes para apaziguar a dor que eu sentia. A confiança que havíamos construído foi quebrada, e eu não conseguia ver um futuro ao lado de alguém que continuava a mentir e trair nossos sentimentos. Decidi me afastar de Laura e do ambiente tóxico que se formou em nossa vida. Procurei novas oportunidades profissionais, buscando um local onde pudesse me reconstruir e encontrar paz interior. Foi um processo difícil, pois ainda carregava o peso da traição e a desilusão de um relacionamento que prometia tanto, mas que se desfez em mentiras. No decorrer do tempo, aprendi a curar minhas feridas emocionais e a reconstruir minha confiança. Descobri que, apesar da dor, eu era capaz de encontrar a força necessária para seguir em frente. Fiz terapia e investi em meu crescimento pessoal, focando em me tornar uma pessoa mais resiliente e confiante. Enquanto isso, a vida seguiu seu curso.
Laura continuou sua trajetória profissional e, eventualmente, deu à luz ao filho que carregava em seu ventre. Embora soubesse que a criança não era minha, eu desejava que ela encontrasse a felicidade e a estabilidade que tanto almejava. Passaram-se anos desde que nossos caminhos se separaram. Às vezes, me pego pensando no que poderia ter sido, no futuro que sonhamos juntos, e me questiono se fiz a escolha certa ao me afastar. No entanto, olhando para trás, percebo que a traição e a falta de confiança teriam minado qualquer possibilidade de felicidade duradoura. A vida é repleta de surpresas e reviravoltas, nem sempre seguindo o roteiro que imaginamos. Aprendi que é preciso coragem para abrir mão de um relacionamento baseado em mentiras e buscar uma vida autêntica e verdadeira.